A Polícia Civil apresentou hoje pela manhã o resultado das investigações que elucidaram o assassinato de um farmacêutico. Não sei se você lembra, ele trabalhava lá em Piranhas, Alagoas e em Poço Redondo, aqui em Sergipe. O crime com requintes de crueldade aconteceu em novembro do ano passado, mas foi lá em Monte Alegre. Vamos ver. Segundo a polícia, o farmacêutico John Michel Brito de Almeida, de 35 anos, foi morto de forma covarde e por motivo fútil. 3 homens foram presos acusados pelo crime. O estudante de direito Bernardino Carvalho de Oliveira, de 24 anos, é considerado pela polícia o principal autor do homicídio. Ele teve ajuda de Jonas Feitosa dos Santos, de 34 anos, e Edilson Marques da Silva, de 30 anos, preso no estado do Paraná. As provas trazidas aos autos dão conta de que um evento ocorrido na casa da vítima, onde ele teria ido beber com algumas amigas e um amigo, gerou ciúme no Bernardino, que é o principal autor do fato, tendo em vista que circulou nas redes sociais um vídeo em que a namorada do Bernardino participou desse encontro na casa do John, com algumas amigas e um amigo. Esse outro rapaz, inclusive, segundo as testemunhas, esse outro rapaz que participou também foi ameaçado também teria sido ameaçado pelo Bernardino e fugido para outro estado da federação. Logo em seguida, houve a morte do John. Ele foi sequestrado na cidade de Poço Redondo, quando chegava em casa, depois de sair de um bar, em que o autor também estava, e saiu 3 minutos após ele ter saído, e depois foi encontrado morto em um local ermo, no município de Monte Alegre. Embora os acusados tenham negado, a polícia não tem dúvida da autoria do crime. São versões que facilmente são comprovadas que são mentirosas. Eles se contradizem, inclusive, entre eles mesmos. Então, apesar de negarem, a gente tem prova nos autos de que esse crime teve o envolvimento deles. Na madrugada em que o corpo foi desovado, eles também estiveram naquele local. Juntando isso, a prova testemunhal, a todas as informações trazidas aos autos pelos policiais, a gente fez a representação pela prisão temporária, que passou pelo crivo do Ministério Público e foi deferida pelo Poder Judiciário. John Michel era natural de Itabaiana e servidor público no município de Poço Redondo e também em Piranhas, no estado de Alagoas. O crime aconteceu na madrugada do dia 29 de novembro de 2018, no sertão de Sergipe. Segundo a polícia, a vítima estava em um bar no município de Poço Redondo e, ao deixar o estabelecimento, foi seguida e sequestrada pelos autores. O corpo de John Michel foi encontrado em uma lixeira próximo ao município de Monte Alegre. Chama a atenção da polícia a violência usada pelos criminosos. A vítima estava com vários orifícios de entrada, principalmente na região da face. Estava amarrado, vendado. Um crime bastante covarde, que chamou a atenção da população. A vítima era uma pessoa de bem, bastante querida. Isso chamou a atenção da população. A motivação também, por ciúmes. Na residência de Bernardino, os policiais encontraram uma arma de fogo e munição de grosso calibre, além de vários medicamentos. Ele vai responder pelo homicídio e também por exercício ilegal da profissão e por porte ilegal de arma de fogo. Depois do crime, um deles veio embora para Aracaju, veio embora de Poço para Aracaju, outro foi embora para o Paraná, mas a gente também conseguiu a localização deles e, coincidentemente, após algum tempo, o Jonas ele retornou para Poço Redondo no momento em que a gente já ia deflagrar a operação. Houve uma antecipação e a gente conseguiu fazer essas prisões em Poço Redondo, no povoado de Santa Rosa do Hermílio, e em Pinhais, no Paraná. Outro assunto que a gente tem trazido todos os dias, quase que todos os dias, isso há pelo menos 3 semanas, é a situação do ar-condicionado dentro da UTI do maior hospital público de Sergipe, que é o Hospital USE. Tá certo? Você deve estar acompanhando. Ah, Ricardo, mas tem problema no ar-condicionado? O ar-condicionado é enorme, é difícil de resolver.
O que é que pode ser feito? Quais as possibilidades? Por isso que a gente tem cobrado todo dia. Essas são algumas das imagens. A gente tem outras imagens do pessoal abanando. Depois a nossa editora executiva, a Eliane, vai capturar, procurar outras imagens. O pessoal abanando dentro do Hospital de Urgência de Sergipe, os pacientes na UTI. O que chama a atenção, que chamou a nossa atenção aqui da TV Atalaia, foi porque é dentro de uma UTI. Ah, mas a mudança é grande do aparelho, a gente sabe. Existem aparelhos menores que podem ser colocados. Não sei o que pode ser feito, mas alguma coisa precisa ser feita. São 3 semanas já. 3 semanas já nessa situação. Ontem nós recebemos informação comprovada já que no Hospital Santa Isabel, também na UTI, o ar-condicionado quebrou. Nossa produção já entrou em contato, disseram que estão consertando, ou seja, processo de conserto. A gente está atento, as pessoas hoje estão ligadas, atentas a isso. Daí é dentro da UTI. Dentro da UTI. Se fosse numa enfermaria, já era complicado, mas a gente até entenderia. Mas aí dentro de uma UTI chama muito a atenção e a gente tem cobrado bastante aqui. E a gente agradece porque a Secretaria de Estado da Saúde sempre está disponível para falar com a gente. Mas a gente está buscando alternativas, possibilidades, resolução desse caso, porque os pacientes não aguentam, não tem como aguentar. E não existe um calorão pessoal dentro da UTI desse jeito. Ontem chegou a informação mais preocupante ainda, que alguns pacientes teriam morrido dentro dessa UTI. Claro, dentro da UTI os pacientes já estão com um estado avançado por estarem dentro de uma UTI, que precisam de um cuidado maior, mas os acompanhantes disseram, além de tudo, também o calorão dentro da UTI. De qualquer forma, a gente mandou uma equipe para lá agora, hoje. Quem está lá é a Aline Aragão, ela vai trazer todas as informações, as cobranças aos responsáveis devidos a partir de agora, aqui na Janela da Informação. Aline Aragão, boa tarde, direto da frente do maior hospital público do estado de Sergipe, USE. Com você, Aline. Boa tarde, Ricardo. Olha só, acabei de olhar a temperatura, nesse momento está fazendo em Aracaju, são 29 graus, sensação térmica de 33, mas a gente já teve aí temperaturas de 38, sensação térmica de mais de 40 graus. Agora imagina para quem está. Se está quente para a gente que está fora, imagina para quem está no leito de um hospital, um ambiente fechado, debilitado ali em cima de uma cama, o sofrimento, né, dessa pessoa. Como você falou, tem essa informação sobre pacientes que morreram. A gente vai apurar isso agora porque eu estou aqui com o superintendente do Hospital de Urgências de Sergipe, o doutor Daci Tavares Pinto, para saber como é feita a manutenção desse aparelho de ar-condicionado, por que demora tanto, por que esse problema está demorando tanto, doutor Daci? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, algumas situações demoram mais do que outras. Por quê? Por exemplo, nesse caso específico que você está falando, em relação ao equipamento da UTI, que ele estava dando problema, ele estava desarmando, né? Automaticamente ele desarmava e para o retorno demorava muito para esse retorno, resultava que realmente os pacientes ficavam sem uma temperatura ideal, certo? E nós contactamos que precisaria trocar esse aparelho. E isso resultou numa operação extremamente complicada. Nós utilizamos, inclusive, nós mandamos imagens, um guindaste para que... Eu vou interromper o senhor, porque a gente tem essas imagens, acho que vão ser exibidas lá, a gente tem imagem dessa... É substituição, essas imagens que a gente está vendo, é a substituição, então, desse aparelho que estava dando tanto problema. Desse aparelho, que pesa 2 toneladas, nós tivemos que fazer uma base, e isso foi feito num tempo razoavelmente curto. Nós fizemos toda essa operação em 7 dias. Infelizmente, nós tentamos o máximo possível que mantivesse o aparelho antigo dentro do funcionamento, mas ele continuou desarmando e teria que reformatar ele para ele retornar adequadamente, mas deu esses períodos realmente sem o aparelho de ar-condicionado. Agora, é importante ressaltar que você falou em óbito, certo? Que a falta de ar-condicionado não é causa de óbito. Se causa de óbito fosse isso, você imagina, nós teríamos um verdadeiro caos em Aracaju diante desse calor que está. Então as pessoas... Não teria uma complicação, porque a gente recebeu informação de acompanhantes, claro, nós somos leigos, os médicos é quem podem falar, o senhor como superintendente do hospital, né, e médico também pode falar sobre isso. Mas o calor não traria complicações para esse paciente que já está ali em cima de uma cama de UTI? O calor causa desconforto.
Desconforto é uma coisa, complicação é outra coisa completamente diferente. É preciso lembrar que a UTI é onde está pacientes em estado gravíssimos. Então, são pacientes que estão suscetíveis a óbito. Nós temos o nosso percentual de óbito dentro da UTI, que é maior do que o paciente que está em enfermaria. Mas daí, para se eventar que o possível desligamento de um ar-condicionado deu uma complicação que levou a óbito, é um pouco extrapolar um pouco a imaginação. Então, o hospital garante que não há uma ligação entre o calor e a morte desses pacientes? Sim, claro que garante, né? O hospital ele tem uma responsabilidade, o paciente está monitorado, o paciente está medicado, o paciente está assistido, está dentro do ambiente de maior complexidade que você tem no hospital, que é uma UTI, não é? Então a gente teria todo o monitoramento de dizer que foi causado por isso. Né? É como dizer que a diarreia, esse instante eu tive uma reclamação de um pai de uma criança, que a criança teve uma diarreia porque não tinha o ar-condicionado. Quer dizer, as pessoas têm todo o direito de reclamar e têm razão na reclamação, mas não pode também extrapolar com certas afirmações porque comprometem inclusive a ação de profissionais dedicados, profissionais que estão cuidando, quer dizer, a assistência está sendo feita, o importante... E já tem uma previsão de quando vai funcionar, de quando o equipamento estará funcionando perfeitamente? Não, eu não tenho previsão, o ar-condicionado está funcionando. Hoje, desde ontem que o ar-condicionado começou em fase de teste e hoje já está funcionando. Então, o problema na UTI 2, que é isso que a gente tem acompanhado aí há quase 3 semanas, como você falou, Ricardo, está resolvido? Está resolvido, sim. Foi trocado o equipamento, colocado um aparelho novo que estava sendo acompanhado por todo o pessoal, que não se pode fazer uma operação desse tipo de um dia para a noite. A operação demandou uma série de procedimentos que resultou nessa demora de colocar, desde a compra do equipamento, a colocação e funcionamento e testes, que até não pode funcionar imediatamente, começa a fazer testes. E hoje ele está funcionando normalmente. A gente teve informação também da Verde Clínica, que o ar-condicionado também parou, e aí alguns acompanhantes reclamaram porque não podem usar ventilador. Alguém disse que podia, depois os vigilantes, a direção do hospital esteve lá e explicou que não pode usar ventilador. Como é que está a situação da Verde Clínica? Veja bem, a Verde Clínica também houve um problema. Aliás, é bom que se esclareça que equipamentos quebram. Todo tipo de equipamento quebra. É importante dizer que o USE dispõe de uma equipe de manutenção 24 horas e que essa equipe de manutenção ela é eficaz, ela é eficiente e resolve a grande maioria dos casos. Mas algumas outras situações, como essa, por exemplo, demanda às vezes peça e que às vezes a gente não tem a disponibilidade da peça naquele momento, naquele instante. Mas assim que foi adquirido a peça, esse aparelho foi resolvido em 48 horas. Já está funcionando também. Mas, independente de qualquer isso, é bom esclarecer que os nossos equipamentos, apesar de terem manutenção preventiva, vez por outra algum quebra e que gera esse desconforto, mas que a gente está resolvendo a situação, né? Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação, doutor Darcy. É isso aí, Ricardo. Então, pelo que o doutor Darcy falou aqui, o problema com o ar-condicionado aqui no USE está resolvido. Obrigado, Aline Aragão, muito obrigado. Obrigado também o doutor Darcy, superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe. Aparelhos quebram, isso é verdade. O que nos chamou a atenção, porque são 3 semanas, você que acompanha, a gente sabe disso. São 3 semanas que a gente tem batido nessa tecla do ar-condicionado da UTI. Não é do quarto de minha casa, não, nem do quarto do Coronel Yunes, não. É da UTI. São 3 semanas. Esta última semana, eles começaram a resolver, que foram aquelas fotos que nós mostramos. A gente está aqui, não é para ficar procurando coisa ruim, não. É para que haja agilidade na resolução dos casos. Esta semana teve todo... a gente vai mostrar aqui, Eliane, mostra aquelas fotos de novo. Pode mostrar do ar-condicionado sendo retirado e um novo sendo colocado esta semana. Mas este assunto são 3 semanas aí, ó. Nós estamos mostrando agora. Por que a gente está falando isso, Ricardo? É porque é uma UTI.
Não é porque é qualquer quarto, não, porque é uma UTI onde pacientes estão, como ele mesmo disse, em situação de muito risco. E a gente perguntou das mortes, porque as pessoas que estão lá são acompanhantes, são profissionais que trabalham lá e disseram, Ricardo, a situação aqui está muito complicada mesmo. E foram mortes seguidas, não foi assim, um morreu hoje, outro morreu ontem, outro morreu amanhã, não, foram mortes seguidas. Por isso que a gente procurou o Hospital de Urgência de Sergipe e sua superintendência, a quem a gente agradece muito a disponibilidade em poder falar com a sociedade sergipana. Obrigado você, paciente que se recuperou, você acompanhante que continua aí no Hospital de Urgência de Sergipe, que tem trazido informação para a gente agradece muito. Você está prestando um grande serviço para a sociedade quando vê uma coisa errada e envia para a gente, já que demora muito.